Vamos então começar a sessão da parte da tarde. Vamos recomeçar a sessão da parte da tarde. E aquilo que eu propus aqui a estes ilustríssimos convidados, oradores, palestrantes, era que nós adotássemos um esquema um bocadinho informal. Ou seja, eu vou pedir para cada um deles intervir cerca de 15 minutos, com 5 minutos de tolerância, muito latina, mas enfim, latina a puxar para o alemão, aos 2 minutos e 3 começa aqui a fazer sinais, e no sentido de depois podermos conversar um pouco. Se não tiverem muitas perguntas, não faz mal, a gente pergunta entre nós e conversamos aqui um pouco. Portanto, haver aqui um pouco mais de interação, de discussão sobre estes temas, que são os temas da regeneração urbana, da criatividade, de como é que a criatividade pode estar ao serviço de nós todos, não ser apenas um discurso, e ser uma prática e ter quaisquer efeitos, sobretudo efeitos, gostaríamos que fossem económicos, não é? No contexto de grande dificuldade que vivemos, em Portugal particularmente, na Europa em geral. E, portanto, é a minha honra para apresentar o professor Augusto Medina, que eu não conhecia, mas fiquei aqui impressionado com o pequeno currículo que me chegou, Presidente do Conselho de Administração da Sociedade Portuguesa de Inovação, engenheiro químico, para falar de questões urbanas, muito bem, pela Universidade do Porto, portanto, meu colega, doutorado pela Universidade de Birmingham, é doutor honoris causa, muito bem, na Academy of Applied Biotechnology, Moscovo, recebeu o ICEF Achievement Award em Engenharia Industrial de Alimentos, Chevalier de l'Ordre National du Mérite do Presidente da República Francesa. Portanto, é uma pessoa, de facto, com muitos prémios e prémios extremamente prestigiados e honrosos. Tem, ultimamente, julgo, dirigido vários projetos do setor privado e público, com interesse em desenvolvimento de negócios, promoção de inovação, desenvolvimento internacional, criação de parcerias estratégicas, transferência de tecnologia, questões de relações humanas. Portanto, julgo que é um gosto, seguramente, para a Águeda ouvir o professor Augusto Medina. Mas, enfim, a Águeda já está bem habituada a ter ilustres visitantes. Por favor, Sr. Professor. Muito obrigado muito a sua introdução e, sobretudo, o facto de ter logo baixado as expectativas, porque salientou que era engenheiro químico e que ia falar sobre regeneração urbana, portanto, ficou tudo a achar que... pôs-me muito à vontade, devo dizer. Eu suponho que tenho que conseguir pôr isto a funcionar, vamos ver. Os amigos são para as ocasiões. Exatamente. Se me dissessem o que é que posso aqui... Tem que pegar no nome primeiro. É? Pegar no nome. Muito bem. Onde é que está o nome? Está aqui? É aqui só? Muito bem. Não é Muito nada como obrigado. geógrafo. Muito bem. Pois, olha, eu queria começar por agradecer à Câmara de Águeda e ao Sr. Presidente a possibilidade de estar aqui hoje, porque, de facto, a empresa que eu dirijo tem mantido uma colaboração com este município, que é uma colaboração muito gratificante, porque o município de Águeda, como vamos ver nos slides seguintes, é um município de referência em várias áreas de atuação que são hoje prioridade em termos da gestão dos territórios e especialmente das cidades e dos municípios. E, portanto, é para nós e para mim especialmente gratificante estar aqui e, naturalmente, partilhar algumas reflexões com todos os presentes. Dado também que a maior parte da minha vida profissional foi ligada à universidade, tenho muito gosto de estar aqui nesta escola e conseguir ter uma audiência significativa como a que está aqui hoje. Evidentemente que o Sr. Moderador não disse, mas na altura das perguntas, se não fizerem perguntas aqui ao painel, o painel faz perguntas aos alunos que estão aqui na assistência. Não? Muito bem. Exatamente. Muito bem. Algumas reflexões sobre estas questões dos territórios de regeneração urbana, quer no presente, quer para os próximos anos.
basicamente, 2 tópicos nesta apresentação de não mais de 15 minutos. A regeneração urbana e os projetos estratégicos da Águeda. A Águeda tem desenvolvido nos últimos anos uma estratégia consistente que torna o município hoje em Portugal como uma referência em questões que são importantes para o desenvolvimento económico e social e para o bem-estar dos cidadãos. E depois, novos desafios para a Águeda para o novo período 2014-2020. As coisas estão hoje em Portugal com muitas dificuldades, mas, sobretudo para os jovens, as perspectivas têm que ser construídas com aspectos positivos. E há um horizonte 2014-2020 em que é preciso conseguir encontrar oportunidades que possam ser relevantes. Muito bem. A Águeda desenvolveu nos últimos anos uma iniciativa que se vê hoje por toda a cidade de regeneração urbana. E aí foi definida uma visão para a Águeda que diz a indústria e a cidade ao serviço da inovação e do empreendedorismo. E repare, é curioso que numa visão de uma área como a Águeda aparecerem 2 palavras-chave como inovação e empreendedorismo. E, portanto, a Águeda quer, muito baseado em toda a tradição empresarial que tem, construir um futuro em que a inovação esteja presente e que a capacidade de gerar novos negócios e novas oportunidades seja também uma realidade. Portanto, inovação e empreendedorismo. Depois, este projeto de regeneração urbana teve uma série de subprojetos que permitiram reconstruções, requalificações, completos redesenhos de partes da cidade e, naturalmente, um evento como este insere-se naquilo que já foi feito e naquilo que poderá ainda ser feito em Águeda. E, como hoje tem que acontecer, os municípios não trabalham sozinhos, trabalham com um conjunto alargado de instituições, desde logo as escolas, como esta aqui, mas outras entidades, que têm que estar em sintonia para poderem ser realizadas as modificações que são importantes. E esta é uma aprendizagem que se tem que fazer, em alguns casos com mais sucesso do que noutros, porque muitas vezes as instituições não estão habituadas a trabalhar em conjunto e é preciso construir essas confianças que permitem depois as iniciativas conjuntas. E estes projetos de regeneração urbana são projetos que se inserem naquilo que se chama as estratégias de eficiência coletiva, em que há como um dos grandes objetivos a criação de parcerias e o pôr em conjunto instituições e pessoas vindas de ambientes e de quadrantes diferentes. Uma outra iniciativa que a Câmara desenvolveu nos últimos anos, a par da estratégia de regeneração urbana, foi a criação de um Living Lab. E um Living Lab é um laboratório com vida, é levar para o interior de uma cidade ou do interior de uma localidade uma experiência de dinamização de atividades com participação de atores muito diversos. Portanto, é um conceito que foi gerado a nível da União Europeia e é um conceito com poder no sentido de conseguir ter, quase que diríamos, experimentação, é por isso que há a ideia do laboratório, mas é um laboratório não dentro de paredes, como um laboratório de química ou de física, ou seja o que for, mas é um laboratório dentro de um espaço aberto, em que há colaborações, ligações, parcerias, projetos realizados por atores diferentes, que podem ser empresas, escolas, associações,
entidades sem fins lucrativos, o próprio município, etc. E, portanto, o Águeda conseguiu ter uma acreditação para o seu projeto Living Lab, com o título atribuído por uma Comissão Europeia que vai reconhecendo, neste momento, já umas dezenas muito largas de Living Labs em diferentes sítios da Europa. Finalmente, a Águeda tem um plano de marketing territorial. Estou aqui a referir 3 iniciativas em que a SPI esteve ligado, ou está ligado, e chamando a atenção aqui, no que diz respeito ao marketing territorial, para o facto de os territórios hoje terem uma necessidade muito clara de fazerem o seu marketing. Há o marketing dos produtos, há o marketing das empresas, mas há também o marketing dos territórios, porque os territórios competem uns com os outros para a atração do investimento, para a criação do emprego, para a atração dos visitantes, etc., etc. E, portanto, ou há estratégias bem desenvolvidas para conseguir isso, ou então os territórios perdem na competição com outros territórios, quer sejam vizinhos ou quer sejam até, às vezes, razoavelmente distantes. Sabendo que, quando se faz marketing de um território, é preciso pensar nos residentes, nos visitantes e muito, naturalmente, nas empresas. E em muitas destas coisas, regeneração urbana, ou Living Labs, ou marketing de territórios, as empresas têm um papel chave, para não dizer central, dado que elas condicionam toda a atividade económica. Mas depois é preciso ligar isto tudo com as atividades culturais e com, por exemplo, aquilo que se chama as indústrias criativas, e seguramente os membros do painel seguintes vão falar sobre isto. E quando se fala de indústrias criativas, fala-se nas pontes entre as atividades culturais e as atividades empresariais, que permite naturalmente criar sinergias muito valiosas. Muito bem. E portanto, este slide tenta mostrar que o desempenho e o desenvolvimento da Águeda se caracteriza por realidades que, como já vamos ver daqui a um ponto, na segunda parte e parte final, são projetos que têm características que estão hoje naquilo que se consideram ser as prioridades de atuação em termos dos territórios. Iniciativas em rede, complementaridade de projetos, mobilização de diferentes entidades, aspectos diferenciadores e distintivos, não se pode fazer a mesma coisa que os outros já estão a fazer, e depois apostas em domínios estratégicos, a inovação, a sustentabilidade, eficiência energética, novas tecnologias, captação de investimento, etc. E, portanto, um território para fazer bem, tal como se entende fazer bem nos dias de hoje, significa que tem que atuar tendo aquelas ideias-chave, eventualmente outras, naturalmente, bem presentes. Muito bem. E agora, o que é que vai acontecer nos próximos anos? Em rigor, não sabemos, quer dizer, mas dentro daquilo que sabemos, vamos pensar que há um período a nível europeu, que é o período 2014-2020. Há, na Europa, aquilo que se chama a Estratégia Europa 2020, que é um documento interessante de ver, ou de folhear, pelo menos, e que há 3 prioridades fundamentais: crescimento inteligente, crescimento sustentável e crescimento inclusivo. Portanto, é necessário crescer de uma forma racional. É preciso apostar na inovação, na educação, na sociedade digital, crescimento sustentável e crescimento inclusivo. E é preciso fazer aquilo que se chama a especialização inteligente. Isto, olha, é um daqueles conceitos fortes a nível da Europa hoje, que tem há alguns conceitos a nível da Comissão Europeia que são assim um bocadinho bizarros,
mas este de especialização inteligente eu penso que tem uma racionalidade interessante, que é dizer, cada território tem que tentar identificar aquilo em que consegue ser melhor do que os outros. E isso muitas vezes são pequenos nichos de atuação, mas é preciso encontrar esses nichos, deixar de fazer aquilo que sempre fez por tradição e construir aquilo que são as vantagens competitivas que podem estabelecer a diferença. E, portanto, há hoje uma metodologia a nível europeu para conseguir refletir sobre o território em termos daquilo que se chama a especialização inteligente. E isso é um exercício que a AGDA vai querer abraçar e que penso que é um exercício estimulante do ponto de vista de preparação do futuro. Depois, nos próximos anos, temos que pensar que a nível europeu se vai falar muitas vezes daquilo que se chama o Horizonte 2020. E o Horizonte 2020 é uma iniciativa europeia em que todos os países e territórios se podem envolver e que tem a ver com a ligação entre as atividades de investigação, de desenvolvimento e de inovação, conseguindo que daí saiam intervenções a nível das empresas, das instituições de ciência e tecnologia e do território. Portanto, nos próximos anos na Europa, eu acho que se vai falar da Europa 2020, vai-se falar de especialização inteligente, vai-se falar do Horizonte 2020, naturalmente vai-se falar de muitas outras coisas, mas do ponto de vista do desenvolvimento do território, estes três conceitos são seguramente, penso que, relevantes. E, finalmente, se nós pensarmos que a AGDA se deve sintonizar com esses conceitos, a AGDA vai ter prioridades para os próximos anos e estamos em algumas mobilizar ainda mais entidades e intervenientes relevantes. A AGDA tem conseguido agregar contributos, mas tem que o fazer mais. Tem que integrar mais do que o que está a fazer, mas já faz mais do que muitos outros, parceiros e redes nacionais e internacionais, definir a sua estratégia de especialização inteligente e depois reforçar a aposta na inovação, no desenvolvimento alinhado com as necessidades das empresas e do território. E com isto, eu não posso deixar de terminar sem agradecer muito a AGDA, a amabilidade com que sempre somos aqui recebidos e a oportunidade que temos de contribuir para um projeto estratégico de território muito bem conseguido. Muito obrigado.